Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar de duas mulheres. Essas duas mulheres aparecem lá na carta de Paulo ao Timóteo, em 2 Timóteo 1,5. Nada mais, nada menos do que a mãe e a avó do Timóteo, a Loide e a Eunice. Essas duas mulheres, elas obviamente, fizeram um papel crucial na vida do Timóteo, que foi firmar o coração dele no Senhor. Timóteo, para quem não sabe, ele foi um discípulo do apóstolo Paulo, e no Novo Testamento aparecem 2 cartas com o nome dele, né? Ele sendo, então, o destinatário dessas cartas. Em 2 Timóteo, o Paulo está ali aconselhando ele, e um dos conselhos que ele dá, muito importante, é que o Timóteo não deveria perder a fé que, através da vida da mãe e da avó dele, que foram firmadas no coração dele. E lógico, né? Esses 2 papéis, né? Da mãe e da avó. Eu acho que de todo ser humano, ela tem uma força muito grande. Né? A mãe, a avó, a maternidade na vida de um ser humano é uma das coisas mais importantes que nós podemos ter. A gente está se aproximando do mês de maio, mês das mães, e eu tenho refletido sobre isso, né? A maternidade, eu sei que nem todas aqui são mães, tem algumas que não estão mais na fase da maternidade da infância, algumas já têm seus filhos adultos, outras seus filhos jovens, na adolescência, outros não são mães ainda, mas esse é um convite que nós precisamos pensar, né? O texto não fala claramente, mas existe um entendimento sobre o pai de Timóteo, que ele era grego, e ele não se converteu, né? Então, a mãe e a avó eram judias, e elas se converteram, provavelmente na primeira viagem de Paulo, missionária, provavelmente elas se converteram ali. Essa primeira viagem, muitas mulheres conheceram Jesus através da vida do Paulo e se converteram, né? E provavelmente a mãe e a avó dele também. E pensando nesse fato do que nós vamos colocar na vida dos nossos filhos, existe um poder muito grande. Eu penso que queria que você pensasse na sua avó. Não sei quantas de vocês aqui tiveram a oportunidade de conviver com a sua avó. Eu não pude conviver tanto com a minha avó, quanto eu gostaria. Minha avó morava longe, né? Mas um período da minha infância eu tive contato com a minha avó materna, e um período da minha vida eu tive contato com a minha avó, com a minha avó paterna na infância, alguns períodos, e durante a minha vida, né, até a adolescência ali, antes da minha avó partir, tive alguns períodos com ela também. Então tem coisas da nossa vida, que até que as nossas mães colocam na nossa vida, que vêm dos nossos avós, né? Da forma de criar, algumas receitas, alguns medicamentos naturais, né? E eu tenho visto nessa geração que, infelizmente, algumas crianças, que hoje são crianças, talvez tenham um entendimento da vida da avó, especialmente falando agora, diferente do que era antes. Eu vejo que algumas avós estão muito distraídas, né? E não entendem isso como um julgamento, tá? É só uma análise. Distraídas com o celular, distraídas com qualquer outra coisa. Então, aquele entendimento da avó, que a minha avó fazia isso pra eu comer, que a minha avó contava história, eu vejo que isso tem se perdido. E isso é um alerta. Não só porque a gente pode criar essas memórias na vida dos nossos filhos e netos, mas especialmente pelo dom de Deus. Porque é isso que ele diz lá na carta. E ele fala assim: não perca o dom que foi colocado sobre você, a fé que veio através da sua mãe e da sua avó. Ou seja, elas foram tão intencionais para colocar essa fé no coração do Timóteo, que o Timóteo veio a ser um discípulo do Paulo e foi um grande homem de Deus, e responsável por igrejas ali no Novo Testamento. E o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos nos importar com o que nós vamos colocar na vida dos nossos filhos. A palavra diz: ensina a criança no caminho que se deve andar. Não é só dizer que ele tem que ler a Bíblia. Não é só dizer que ele tem que ir na igreja. Eu tenho que ler a Bíblia junto com ele. Eu tenho que ir na igreja junto com ele. Eu tenho que assistir desenhos cristãos junto com ele. Eu tenho que fazer devocional junto com ele. Então, qual a forma que nós vamos colocar na vida dos nossos filhos? Talvez você encontrou Jesus, seus filhos já eram adolescentes, já tinham tomado algumas decisões, às vezes até decisões que para você pode ter sido difícil. Uma decisão com quem decidiram se relacionar, com quem decidiram morar, com quem decidiram, o que decidiram fazer de suas vidas, mas não é garantia de que hoje nós vamos colocar na vida dos nossos filhos tudo que nós podemos ensinar sobre Deus, e na adolescência eles não se percam. Isso nós não temos garantia, a salvação individual, mas nós não podemos perder a oportunidade e nem correr o risco de que eles não tenham sido totalmente imergidos nesse mar de graça do Senhor. Para que eles, quando forem tomar suas decisões, tomem as suas decisões pautadas na palavra, nos seus princípios, nos seus conhecimentos. Então, eu quero lembrar dessas duas mulheres, da Eunice e da Loide, que elas fizeram com que o Timóteo fosse lembrado por conta do testemunho delas, o testemunho de valor, de mulheres de Deus, né? Então, procure não estar distraída. Se você é mãe, se você é avó, deixa o celular um pouquinho, né? Deixa o Instagram um pouquinho, deixa o vídeo para depois. Quando você estiver com seus netos, desfrute deles. Quando você estiver com seus filhos, seja intencional. Desfrute também da maternidade. Infelizmente, nós vivemos um tempo que tudo é muito pesado. É claro que tem coisas na maternidade, gente, que são além de nós. É só a graça do Senhor mesmo, né? Às vezes um filho doente, uma situação, um diagnóstico, algo que você não esperava, que você criou uma expectativa em como você iria fazer, e na realidade a expectativa foi totalmente frustrada. Isso pode ter acontecido com você. Mas no trato de
lançar os seus filhos na palavra, não perca essa oportunidade. Não corra o risco dos seus filhos não terem conhecido através de você, mulher, que está nesse grupo, sobre Deus. Então não é só levar no ministério infantil, é ler a Bíblia em casa junto com eles. Ah, mas ele não gosta de ler. Leia junto, literalmente, né? Tem lá um texto com 10 versículos, lê 5, ele lê 5. É claro que toda fase da vida vai ser diferente, né? Mas peça graça para Deus, sabedoria, para que em que fase dos seus filhos que você deve se lançar, o que você deve fazer, qual é o seu papel nessa fase. Você vai querer se afastar, deixar o espaço dele, deixar ele conhecer o Deus dele? Seja intencional, ensina no caminho, estando no caminho. Não vamos perder a oportunidade de lançar sobre as nossas crianças. Às vezes você não tem filhos nem netos, mas você tem sobrinhos ou crianças que estão próximas de você. Deus nos deu a graça de sermos mulheres. E a mulher, ela tem o dom da instrução naturalmente. Claro, né, gente? Tem algumas que têm mais facilidade, outras não. Mas o Senhor nos deu esse poder de instruir a criança, instruir as pessoas. Isso é algo intrínseco no coração da mulher. Que seja fazer um bolo, gente. Que seja passar uma roupa, alguma coisa que você vai ensinar e instruir. Mas principalmente, peça graça ao Senhor para que nós possamos instruir eles de forma certa, correta. Essa geração, eu não vou me aprofundar aqui porque é pouco tempo, mas essa geração é uma geração muito rápida. Eles entendem coisas muito rápido, eles conseguem fazer coisas muito rápidas. Mas também, pela rapidez das coisas que acontecem na vida deles, existe também uma dificuldade em aprofundamento. Eles têm sido muito superficiais. Leve eles para o fundo. Nós vamos levá-los, nós vamos instruí-los, para que amanhã nós sejamos lembrados, não por orgulho, mas porque eles permaneceram no caminho por causa de nós. Amém? Como eu disse, se você está passando uma situação que os seus filhos, netos ainda não conhecem o Senhor ou se desviaram, não se sinta culpada. Ore para que o Senhor os encontre nesse caminho. Pode ser que você tenha lançado tudo e ele escolheu diferente. Mas o Senhor não tem netos, o Senhor tem filhos. Amém? Não se esqueça disso. Nós e nossos filhos e os nossos netos são filhos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Um grande beijo. Não se esqueça que você precisa ser intencional na vida dos seus. Amém?